pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Segundo ano, nós estamos aqui então para falar um pouquinho a respeito da nossa aula de arte dessa semana. E olha só, a Pro está aqui com esses livrinhos maravilhosos. Quem conhece o nome desse livro? Gibi. Devo confessar que esse foi o primeiro amor da Pro. Quando a Pro tinha a idade de vocês, assim, que a Pro começou a ler, a Pro adorava ler gibi, porque é muito legal, não é mesmo? Naquela época não tinha celular, não tinha desenho, né? Então, a Pro amava ler gibi e viajar nas histórias. E veja só, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito das características desses livrinhos tão legais. Por que o gibi chama tanto a atenção? Veja só, eles são bem coloridos. Então, além de ter o colorido, tem o personagem. No fundo de cada quadrinho, eu tenho um cenário que me ajuda a localizar onde a história está acontecendo. E nós temos também os balões. E vários tipos de balões. Nós podemos ter os balões, nós podemos observar os balões de fala, o balão de pensamento, o balão das pessoas quando elas estão um pouco mais nervosas, quando elas estão cochichando. Então, todo esse conhecimento que eu preciso ter para ler o gibi e para observar a sua história, ele me ajuda a compreender melhor o que cada livrinho desse está contando. E é por isso que ele é tão interativo. Aqui eu estou com um gibi da Turma da Mônica, que de fato era um dos meus favoritos. E é sobre esse assunto que a nossa aula de arte vai tratar. Sobre os gibis, sobre as histórias em quadrinhos, tá bom? No livrinho assim, onde eu encontro bastante historinha, eu chamo de gibi. Mas a história em si, uma historinha dessa, corresponde a histórias em quadrinhos, organizadas de uma maneira que eu possa entender, em uma sequência que eu consiga compreender, com os seus desenhos onde traz para nós os personagens e o cenário de cada uma dessas histórias. Olha que legal, não é mesmo? Agora então, a Pro vai pedir para que vocês peguem as apostilas e a gente acompanhe um pouco mais desse assunto no nosso material. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, lá na página 26, nós temos lá, histórias em quadrinhos. Observe as imagens e leia o texto a seguir da história a seguir. O dia na escola foi muito bom. Agora é hora de brincar. E daí a mamãe grita lá da janela: esqueceu a lição? Então aí nós temos uma tirinha da história em quadrinhos. Grife lá embaixo, por favor, no primeiro parágrafo. A história em quadrinhos é uma forma de contar algo por meio de imagens e textos ou somente por meio de imagens. Isso é verdade, tem algumas histórias em quadrinhos que só tem a imagem, pois existem histórias em quadrinhos sem texto. Olha que legal! Agora então, pessoal, lá nós vamos pegar a nossa apostila e vamos adiantar mais um pouquinho lá na página 30. E lá nós vamos fazer uma pesquisa. Olha só, na seção Mãos à Obra diz assim, ó: que tal pesquisar histórias em quadrinhos em livros diferentes? Escolha uma história com o tamanho máximo de uma página e que tenha figura e fundo bem definido. Depois cole no espaço indicado. Então, aí em casa, se você tiver algum desses gibis, por exemplo, vocês podem observar que tem histórias que só tem uma página. Então, recorte bonitinho aí. Eu sei que às vezes vai ser difícil, né? Porque vocês são apegados com o gibi. Então, recortem lá esta parte, essa primeira parte, e colhe aí nesse espaço. Ou então, se vocês quiserem imprimir ou desenhar, fiquem à vontade, tá bom? E diz assim na página 31. Agora, com base na história em quadrinhos escolhida, responda às perguntas. O que está sendo contado na história? Aí você coloca aí qual é o assunto. Quais figuras aparecem nas imagens? Também, por favor, coloquem lá.
Como é o fundo das imagens? É o mesmo em todas elas ou tem mudanças? Então, coloquem lá, também, responda lá também esta pergunta, tá bom? Além da página 30 e 31, nós vamos fazer também a página 32, que diz assim, ó. Com base na pesquisa que você fez sobre histórias em quadrinhos e no que você já sabe sobre essa forma de arte, escolha uma cor para pintar cada balão a seguir. Então, você vai escolher uma cor. Considere o formato dos balões e a explicação que aparece na legenda de cada um deles para escolher a cor que você acha que combina. Então, o balão do pensamento combina com qual cor? Você pode pintar lá. O balão da fala em voz baixa, qual cor que você vai utilizar para pintar esse balão? O balão da pessoa gritando, qual é a cor que nós vamos utilizar para pintar esse balão? E o balão do choro, qual é a cor que nós vamos utilizar? Então, essas são as atividades da nossa aula de arte de hoje, referente a essa arte tão legal que é o gibi. Uma mistura aí de texto e de imagem e ilustrações que nos auxiliam na compreensão de cada história em quadrinhos. Combinado, pessoal? Nós nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!